mais e mais inclusão. Amigo ouvinte, receba as nossas calorosas saudações. Este é o seu programa de eleição das rádios comunitárias. Encontre no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia Sidney Bernardo na apresentação e Abdulrahman na edição. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Mais Inclusão conta com apoio à produção da BDQ Mobile e da TV Surdo. O seu programa das rádios comunitárias completa 2 anos de existência, comunicando pela inclusão. Iniciamos o programa a partir da cidade da Beira, onde o jornalista Abdulrahman vai narrar o drama das pessoas com deficiência criado pelas mudanças climáticas. A cidade da Beira, capital da província de Sofala, está localizada a uma altitude média de 14 metros acima do nível do mar, fator que contribui para que seja ciclicamente assolada por tempestades severas que destroem infraestruturas e deixa dezenas de pessoas em situação de risco. Eventos climáticos não afetam somente a Praia Nova. Só que como nós estamos à beira do mar, supõe-se que nós é que estamos a correr maior risco. E quando nós saímos de cá, nós estamos na zona alta, estamos tipo numa ilha. Do outro lado é a água do mar e do outro lado é um braço. A nossa retirada. Está-se a falar que as pessoas foram no Dondo, foram no Tubo. Não, nem todos nós. O Madeira é uma pessoa com deficiência visual, residente na cidade da Beira. Ainda não se recuperou dos traumas do ciclone Idai que assolou aquela cidade em 2019. Eu me senti mesmo, parece que naquela altura eu não sabia o que podia fazer. Porque no momento que estava a acontecer, atendendo, considerando como tenho problema da deficiência visual, ia saindo chapa, não estava a ver como posso fazer, onde que podia ir, porque não sabia a direção que ia as chapas que ia sair na minha casa lá no teto. Então fiquei só parado num canto a dizer que venham o que vier. Nossas fontes dizem que nos centros de acomodação as pessoas com deficiência não têm privilégio e há vezes em que não conseguem alimentos distribuídos às vítimas. As nossas estruturas, os nossos líderes não estão devidamente treinados para quê? Para trabalhar com pessoas com deficiência. Até agora ainda prevalece aquele problema de quando se recebe um e o outro é que consegue dizer que pessoas com deficiência fiquem desse lado. Os normais ficam desse lado. Muitas das vezes a gente se mistura. Consequência disso, a gente às vezes perde. Porque não conseguimos nos misturar com os outros. Aquele empura, a gente não consegue. O efeito das mudanças climáticas serão cíclicos e as populações devem ser preparadas para lidar com estas situações. A Light for the World tem promovido capacitações às outras organizações de pessoas com deficiência com vista a incluir este grupo social na busca de soluções para estes problemas. Poxa, a emergência sempre tem essas nuances, que tem a fase da resposta, não é? E depois tem que seguir a fase de desenvolvimento. Realmente as pessoas com deficiência foram duplamente afetadas por ciclones ou por desastres naturais que aconteceram, não só em Sofala, mas também nas outras regiões do país. Mas falando concretamente a nível da província de Sofala, a Light for the World trabalhou junto com os parceiros e os beneficiários dos programas
trabalhamos em várias atividades, quer no apoio na reconstrução das suas casas, houve a distribuição de material de construção, sensibilizar as outras organizações, de formar as outras organizações para que realmente tornassem as suas atividades também incluíssem as pessoas com deficiência. O governo disse estar ciente da necessidade de criar projetos de gestão de risco mais inclusivos. Quando fazíamos os nossos programas de gestão de eventos climáticos, muitas vezes deixávamos de parte a questão da proteção social, porque existe uma camada mais desfavorecida que sofre mais quando acontecem esses eventos. Estamos a falar de mobilidade para evacuar a população num dado espaço. E quem tem alguma limitação na mobilidade, logicamente que vai ter problemas sérios de poder se deslocar para um sítio seguro. Então, mais do que nunca, nós potenciamos os nossos programas. Nós temos o que chamamos de planos locais de adaptação e está lá patente a questão da proteção social no sentido de favorecer as camadas mais desfavorecidas. O técnico da Direção Nacional de Mudanças Climáticas recordou o fato de o nosso país estar numa posição que o torna vulnerável a eventos desta natureza, sendo a mais recente o ciclone Fred, que assolou 4 províncias. Todos sabemos que o Moçambique ocupa o 3º lugar de exposição na África para os eventos extremos. Nós temos a Madagascar aqui para frente, que é um país que sofre muito e às vezes faz uma espécie de uma barreira para os eventos que vêm do oceano cá para o continente. E praticamente o nosso litoral que mais sofre. Nós temos uma costa quase de 2.700 quilómetros e está uma exposição permanente aos eventos. Tudo o que acontece que é criado no oceano vem para o continente. Então esta exposição é grave e faz com que estejamos preparados para conseguirmos superar algumas adversidades. Na presente época chuvosa e ciclónica, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de 10 ciclones. Importa referir que desde outubro 95 pessoas morreram e 100.000 já foram afetadas. A proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência está em debate em todo o país. O jornalista Abdurrahman conversou com o cantor Ponja, presidente do FAMUD, sobre o assunto. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, está na companhia do programa Mais Inclusão aqui na sua rádio comunitária. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim. Recordar comigo, ouvinte, este mês de abril estamos a completar 2 anos e por isso também a mudança de nome. Para além de se chamar Deficiência em Moçambique, o programa já passa a chamar Mais Inclusão, para abranger mais pessoas com deficiência. Mas hoje estamos com o presidente da Associação dos Jovens com Deficiência e também o presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, Cantor Ponja. Aqui vamos falar um pouco em relação à auscultação da proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Cantor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Em linhas gerais, em que ponto estamos em relação à auscultação desta proposta para os direitos das pessoas com deficiência? Muito obrigado. Quero saudar a todos os ouvintes deste programa que já vai mudar, agora vai ser Mais Inclusão. Dizer está de parabéns. É muito bom ouvir que o programa vai completar 2 anos e já está a ter muito sucesso em termos de audiência. Isso é muito bom, focado mesmo para as pessoas com deficiência. Bom, dizer que em relação à situação da proposta de lei de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, penso que depois de todo o trabalho que nós iniciamos desde 2014, com tantos avanços, recuos, que culminou com a aprovação pelo Conselho de Ministros, e é um bom passo, não é, que foi dado, mas voltamos a reiterar que daquilo que é a abordagem que a própria lei apresenta, as pessoas com deficiência não ficaram satisfeitas, razão pela qual nós reivindicamos isso.
queríamos ver uma proposta de lei pela primeira vez em Moçambique que fosse mais inclusivo, que vá de acordo com os princípios da Convenção e que tenha uma abordagem mesmo de direitos humanos, não é? Porque a própria Constituição da República, no seu artigo 37 e 125, já aborda a questão de direitos humanos e em nenhum momento fala que as pessoas com deficiência têm aqueles direitos e não têm outros direitos. Mas esta proposta de convenção que nós estamos a reivindicar é que em algum momento mostrava a aceitação de alguns direitos e a negação de alguns. Então isto nos deixou muito mais triste, a razão pela qual que pedimos a revisão desta proposta de lei. Felizmente o governo aprovou e submeteu na Assembleia da República. Mais uma vez o FAMOD teve um papel muito importante, aproximar ao governo em primeiro lugar, depois a Assembleia da República. Fizemos um trabalho de base, porque era preciso contextualizar o próprio governo, a própria Assembleia da República, a razão pela qual, juntamente com os nossos parceiros de cooperação, que agradecemos neste momento, apoiaram-nos bastante para podermos fazer um retiro para treinar os membros do governo, a ação social sobre questões da lei. E também formamos os próprios deputados da primeira e terceira comissão. Tivemos também o retiro, podemos explicar mais o que é uma pessoa com deficiência, quais são os direitos das pessoas com deficiência, por que estamos a reivindicar a lei, e foi muito bom porque nós sentimos, através daquilo que os deputados iam dizendo, que pronto, agora é que nós percebemos o que é que vocês estão a falar, porque falar de longe e chamar as pessoas para poder explicar mais A mais B é diferente, e sentimos que mesmo precisavam deste treinamento para poder perceber mais, razão pela qual o Parlamento decidiu fazer a auscultação. Aceitaram fazer a auscultação. Mais uma vez tivemos apoio de vários parceiros, a FNUAP, tivemos apoios da Light Food Order, tivemos o Alto Comissariado das Nações Unidas, tivemos vários parceiros e que agradecemos muito porque conseguimos fazer essa auscultação ao nível nacional. Quem estava a dirigir esses encontros é a própria Assembleia da República. Conseguimos abranger todas as províncias. Por quê? Porque era importante as pessoas com deficiência serem ouvidas. Não podíamos ter uma lei em que não traz as necessidades reais das pessoas com deficiência. Era preciso ir ao campo, era preciso trazer pessoas dos distritos. Não conseguimos trazer todos, porque queríamos trazer todas as pessoas a partir das comunidades. Mas, por causa dos recursos, não eram suficientes. Fomos até onde conseguimos. Mas o importante é que conseguimos trazer a voz das pessoas com deficiência. Os deputados puderam ouvir na primeira pessoa as preocupações, os desafios, os problemas que as pessoas com deficiência vivem no seu dia a dia, para poder termos uma lei que reflete aquilo que é a vida, é o dia a dia das pessoas com deficiência. Os deputados respondem às preocupações do povo. E tendo os deputados a ouvir aquilo que é eu sei que eles são seres humanos, são moçambicanos, eles vão ter que tomar a melhor decisão sobre aquilo que eles ouviram e trazer uma lei, eu não vou dizer talvez 100%, mas uma lei que vai de encontro com aquilo que são as preocupações das pessoas com deficiência. Porque esta lei, por exemplo, vou falar de questões concretas, não trazia garantias de como é que aquilo que está na lei vai ser implementado. Era uma lei muito mais geral, muito mais aberta. Então, o que nós queríamos era uma questão específica. Por exemplo, vou falar de acesso à educação inclusiva. Como é que a lei garante que as pessoas com deficiência, por exemplo, auditiva, vão ter ensino a partir da primeira até a universidade, com professores formados, com escolas inclusivas? Como é que vai garantir que os professores tenham ensino em braille
e as pessoas com deficiência visual tenham ensino desde o princípio, a aquisição de material, essas coisas. A questão da violência, acesso à justiça, por exemplo, a violação das pessoas com albinismo, ao acorrentamento das pessoas com deficiência psicossocial. Como é que a lei vai tratar essas coisas? Como é que nós vamos ter mecanismos de queixas e essas queixas serem atendidas a tempo útil, serem punidas a tempo útil? Então, é uma série de questões que nós pedimos que a lei detalhe, explique como é que vai resolver os problemas de desigualdades sociais, porque há desigualdades sociais, ainda continua a discriminação, muita coisa. Então, como é que a lei vai tratar esta matéria? Porque já tivemos tantas políticas, ou temos tantas políticas, incluindo a convenção, que são pouco implementadas. As consequências quais são? É que situações de violação dos direitos das pessoas com deficiência continuam mesmo tendo essas políticas, mas sendo uma proposta, sendo uma lei, a lei tem que ser vinculativa, tem que garantir que questões de violação não voltem a acontecer. Uma outra questão que se verificou na proposta que foi submetida à Assembleia da República, não havia penalizações. Por exemplo, encontramos um edifício sem rampa, ou alguém viola uma criança ou uma pessoa com deficiência, não havia especificamente as penalizações. É isso que também foi discutido na escutação? É isso que nós discutimos, sim, porque, por exemplo, o Decreto 53/2008 previa de que até 2018 todos os edifícios que foram construídos antigamente tinham que ser acessíveis. Todos os novos edifícios tinham que ser acessíveis. Mas o que verificamos é que esta política foi ignorada. Continuam até agora a construir edifícios que não são acessíveis. E não há fiscalização para punir aqueles que não cumpriram durante os 10 anos. Quer dizer, terminou os 10 anos, nem avaliação houve para aqueles que fizeram. Então, é uma política que para nós foi para o inglês ver, porque ninguém cumpre. As instituições privadas fazem, não aceitam. Então, a lei tem que trazer com detalhe de como é que a questão da acessibilidade vai ser respeitada e vai ser punido aquele que não cumprir. Como é que as questões de violação, como você estava a dizer, as questões de violação vão estar acauteladas? Sabemos de que há de haver regulamentação, não é? Mas você não pode regulamentar uma coisa que não existe na lei. É preciso que esteja claro na lei para depois regulamentar. Então, é neste contexto que nós gostaríamos, por exemplo, os colegas em Tete diziam que sair de Tete para Zobe são 200 meticais. Mas a sua cadeira, o seu triciclo, são 500 meticais. Só uma ida. Então, uma pessoa tem que pagar 700 meticais. Só a ida, pagar 1.400 ida e volta. Enquanto tinha que pagar 400 meticais. Aquela cadeira são as suas pernas. Mas está a acontecer, na realidade. E ninguém faz nada. E as pessoas com deficiência, porque não tem recursos, a maioria vive em situação de extrema pobreza, acabam ficando em casa. Então, o trabalho que estamos a fazer como FAMONDE acaba não tendo efeito desejado de dizer vamos lá remover as barreiras, vamos tirar as pessoas que estão fechadas em casa para estarem inseridas na sociedade. Se a própria sociedade que cria a barreira para as pessoas com deficiência poderem participar no dia a dia. Então, são questões específicas que nós precisamos que a lei resolve. Seja claro, a questão de violação das pessoas com albino, matam, sequestram, assassinam. Ok, a lei vai resolver como essas questões? Quais são as instituições de denúncia? Há casos de isenção, por exemplo, dos direitos aduaneiros. Dizem que nós temos direitos à isenção, mas quando vamos lá, leva 2, 3, 4 anos, o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social não consegue resolver esses problemas. Nós temos parceiros que querem doar meios de compensação para Moçambique, bengalas, cadeiras de rodas, canadiana. Nós queremos comprar viaturas que são adaptadas para as pessoas com deficiência, mas a isenção nunca sai. Então a lei tem que trazer o artigo X, diz que vocês têm direito à isenção, sim, mas deve ser feito desta, daquela maneira, com um tempo curto, não é? Para permitir que essas pessoas possam ter acesso à isenção. Os parceiros possam nos apoiar, porque muitos parceiros acabaram desistindo de nos apoiar aqui em Moçambique, porque os processos neste país são muito lentos. Chegamos a levar 3, 4 anos a meter os mesmos processos, mas nunca ter
respostas. Então, o país não consegue responder em termos de apoio a meios de compensação para as pessoas com deficiência. Você encontra nas farmácias prazos muito altos, as pessoas com deficiência são extremamente pobres, enquanto há pessoas que querem apoiar, mas o governo também não facilita. Então, a lei tem que ser muito mais clara. A outra coisa que nós estamos a pedir, que é muito importante, é a criação do instituto específico para atender questões das pessoas com deficiência. Por que estamos a dizer isso? Porque nós somos tutelados pelo Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, mas este Ministério atende pessoas com deficiência, mulheres ou crianças órfãs e vulneráveis, pessoas idosas, mas quando vamos à prática, diz que é o Ministério que recebe o bolo mais ínfimo e não consegue resolver as questões das pessoas com deficiência. Tudo bem, tínhamos o Conselho Nacional da Deficiência, que já estava estendido ao nível das províncias, havia planificação, as pessoas com deficiência estavam envolvidas. De repente, extinguiram o CNAD sem consultar as pessoas com deficiência e criaram o Conselho Nacional da Ação Social desde 2015, que é presidido pelo primeiro-ministro. Dizem que o vice-ministro é o ministro de Gênero, Criança e Ação Social. Mas desde lá só tivemos 2 reuniões. Nunca tivemos nenhum encontro com o primeiro-ministro. Esse CNAS nunca foi às províncias, ninguém conhece. Os assuntos da deficiência estão estagnados. Então, por que vamos ter uma instituição que diz que responde pelos assuntos da pessoa com deficiência, enquanto na prática não acontece nada? Os problemas estão-se a multiplicar e não temos mais. Então, nós pedimos que haja uma instituição independente. Nós tínhamos colocado lá na lei, mas o governo retirou. E tínhamos colocado também a questão da criação de um fundo, o que se chama, em outros países, saco azul, como acontece na Zâmbia, para drenar dinheiro para apoio à situação das pessoas com deficiência. Mas eles também retiraram. Não sei por que retiraram, porque o Orçamento Geral do Estado não tem lá nenhuma rúbrica para apoio às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência não recebem fundo do Estado. Nenhuma organização recebe. Acontece em outros países que eles apoiam até as organizações das pessoas com deficiência para poder monitorar aquilo que são as ações do governo. Mas nesse país nós não temos fundo do Estado. Então, são essas situações que nós queremos que a lei venha clarificar. Por exemplo, as pessoas com deficiência psicossocial não podem casar, não podem votar, porque vem lá na lei da família, não podem casar, vem na lei eleitoral, não podem votar. Então, essas pessoas têm que estar enquadradas aonde? A lei tem que nos explicar por que estão a negar direito para essas pessoas, quando no princípio estava a dizer que a lei nega direitos para alguns e cede direitos para algumas pessoas. Então não pode acontecer isso. Todos somos pessoas iguais perante a lei, apesar de termos uma deficiência, cada um tem o seu tipo de deficiência, mas é preciso o governo encontrar estratégia de como é que vai garantir que todas as pessoas exerçam os seus direitos sem nenhuma discriminação. Então não pode vir na lei discriminar algumas pessoas com deficiência e aceitar outras. Razão pela qual que nós queremos que esta lei seja uma lei de pessoas com deficiência, ou que reflete os direitos humanos e as necessidades das pessoas com deficiência. Pois é, amigo ouvinte, estamos mesmo na reta final da nossa conversa com o Cantol Pancho, presidente de FAMODES. Cantol, acha que com a aprovação desta lei alguma coisa pode melhorar no seio das pessoas com deficiência em Moçambique? Eu penso que sim, com a aprovação da lei, a vida das pessoas com deficiência vai melhorar, porque isso vai ser um instrumento vinculativo. Ninguém está acima da lei. Todos aqueles que fazem algo acima da lei são punidos. Então nós acreditamos que alguém que for a fazer algo que viola os direitos das pessoas com deficiência estará a querer infringir ou fazer aquilo que está acima da lei. E nós teremos um instrumento que vai punir, que vai endireitar aquilo que é a vida social, as discriminações que existem, as barreiras que existem, porque a lei vai estar clara, né, de como é que deve ser feitas, como é que deve estar regulamentado. Então, penso que as pessoas com deficiência vão sair a ganhar. Não só as pessoas com deficiência, todo o povo moçambicano, toda a sociedade, porque enquanto não provarmos ao contrário, todos nós somos pessoas com deficiência. É questão de acesso à educação, é questão de registro das pessoas com deficiência, é questão de transporte, é questão de acesso à informação. São
São todas barreiras que as pessoas com deficiência vivem no dia a dia. Com a aprovação desta lei, eu sinto que de forma gradual, porque não vai ser de hoje para amanhã que vai se resolver os problemas, mas de forma gradual vamos conseguir ter alguns problemas resolvidos. Eu tenho a certeza que os parceiros também estão interessados, o governo está interessado, as pessoas com deficiência estão interessadas, então há de haver um apoio mútuo. Vamos elaborar projetos, vamos sentar, vamos planificar de que forma que nós precisamos que essas situações aos poucos sejam ultrapassadas. Como acontece com a Comissão Nacional de Combate ao SIDA. Tem uma instituição que olha especificamente para as pessoas que têm doenças, né, como HIV/SIDA. Então, não é pedir demais, é querer resolver algum problema que a sociedade coloca para as pessoas com deficiência. Mais inclusão. A luta pela inclusão social da pessoa com deficiência ainda é um desafio. São vários os desafios da inclusão social, destacando-se a falta de integração e respeito a pessoas com deficiência. A psicóloga clínica Aniela Ratagi começa por explicar a essência da inclusão social, apontando as formas de implementação, bem como as lutas pela integração social das pessoas com deficiência. Que basicamente devemos ter em conta para a inclusão social que para considerar-se como inclusão social deve-se oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. E a prioridade essencial e básica de uma inclusão social deve ser o respeito. O respeito deve ser a prioridade essencial e básica. E como é que podemos implementar? Podemos implementar a inclusão social fazendo campanhas de consciencialização populacional acerca do tema. Podemos analisar sobre o tema, sobre a diversidade humana para quebrar preconceitos. Podemos também fazer campanhas sociais que estimulem a contratação de pessoas com deficiência. A grande luta do portador de deficiência em Moçambique gira em torno da busca da sua autonomia e independência. Então é muito importante que haja oportunidades iguais de bens e serviços para todos de igual maneira. Tânia Andela, jovem com deficiência, conta que os maiores desafios, ao seu ver, estão ligados a preconceitos e a falta de oportunidades profissionais por não se acreditar na capacidade das pessoas com deficiência. E na sociedade, muita gente não acham que a gente não é capaz de fazer certas coisas. Nos limitam muito. Acham que nós não somos capazes, enquanto eu sou capaz de muita coisa. Eu consigo trabalhar, vou para a escola, eu faço tudo que uma pessoa, como disse, né, normal consegue fazer. Para a socióloga Débora Foquete, é necessário que se criem políticas públicas que vão de encontro com as reais necessidades das pessoas com deficiência. O principal desafio para a inclusão social em Moçambique são as políticas públicas. É necessário que se criem políticas públicas que não fiquem apenas no papel, mas que se materializem no dia a dia dos portadores de deficiência. Políticas que vão de encontro às necessidades reais dos portadores de deficiência. Políticas que facilitem o seu acesso à educação, à saúde, entre outros. Por exemplo, algo que seria bom, por exemplo, se criassem cotas nas instituições de ensino, tanto como nas instituições privadas e públicas. Esta é uma reportagem de Sidney Bernardo para o programa Mais Inclusão, já na reta final do seu programa das rádios comunitárias, mas antes vamos ao Dicionário Inclusivo. Dicionário Inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa que perdeu a audição ou que nunca teve esta faculdade. Como você a chamaria? Surdo-mudo. Surdo. Porque pode falar, o fato é que ele não ouve.
Então, sendo que ele pode falar, ele não pode ser um surdo mudo, porque mudo refere-se à pessoa que não fala. Então, sendo que a pessoa só perdeu a audição, é um surdo apenas. Então, a classificação será essa. É surdo. É surdo. Como tratar alguém que perdeu a audição? Entre as expressões surdo, surdo-mudo e surdo. É muito complicado. A palavra certa é surdo. Surdo e mudo são termos pejorativos. Use sempre a palavra surdo. Ou pode ainda dizer pessoa com deficiência auditiva. Assim foi o dicionário inclusivo. Até numa próxima edição. Dicionário inclusivo. Amigo ouvinte, esperamos que tenha aprendido como tratar este grupo-alvo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Pode também seguir-nos. Para tal, só tem de escrever Mais Inclusão. Faça sua subscrição e ajude-nos a crescer. Esteve na vossa companhia Sidney Bernardo na apresentação e Abdul Rahman na edição. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão conta com apoio à produção da BDQ Mobile e da TV Surdo. 2 anos comunicando pela inclusão social da pessoa com deficiência. Mais inclusão.